Olá a todos, saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento e sejam bem-vindos novamente ao canal CCB Estudos. Bom, meus queridos, eu estou fazendo aqui esse vídeo de última hora, nem estava na minha programação estar fazendo mais um vídeo tocando no mesmo assunto, mas perante as últimas informações que tiveram, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião, de trocar dois dedinhos de prosa com vocês, mostrando o que eu penso sobre isso, certo? E um recadinho também que eu quero deixar para os queridos irmãos do ministério. Como eu falei, eu não pretendia mais tocar nesse assunto, caso, obviamente, não saísse mais nenhuma pérola sobre isso, certo? Caso contrário, obviamente que eu iria me levantar e falar, tecer comentários a respeito. Mas o que eu quero falar é o seguinte, saiu nessa semana no canal do irmão Carlos Reinar, que ele também é membro da Congregação Cristã do Brasil, assim como eu sou, foi no dia 4/8, hoje é dia 6, o dia que eu estou gravando isso daqui é dia 6. Então, antes de ontem, o irmão Carlos Reinar postou no canal dele de que ele conhece um irmão que faz parte do ministério, certo? Da Congregação Cristã do Brasil, e que no último sábado houve uma reunião remota, uma teleconferência, entre os membros do ministério, e foi levantada uma situação de que a Congregação Cristã do Brasil estaria, então, pretendendo pleitear um processo judicial contra todos os canais que apresentaram uma crítica, em relação aos últimos acontecimentos, da igreja. E a partir daí, então, eu vi que muitos canais se pronunciaram a respeito, e a grande maioria deles, 99% deles, não aceitaram, obviamente, esse tipo de intimidação do ministério da igreja. Eu não me refiro à igreja, eu não gosto de me referir à igreja, que dá a impressão que nós estamos nos voltando à irmandade, que não tem culpa de nada, são as maiores vítimas, certo? Então eu prefiro sempre usar o termo ministério da igreja. Então muitos canais fizeram vídeos, postaram antes de ontem para hoje, a resposta deles, alegando de que não estão com medo, não vão aceitar esse tipo de intimidação, esse tipo de opressão. Eu, na verdade, não posso afirmar se essa história realmente é verídica, ou se ela é verídica até um certo ponto. Se for verídica, como é que o ministério como é que ele vai fazer, como é que ele vai dar andamento nisso? Se vai entrar em contato conosco, os criadores dos canais, e solicitar para retirarmos os vídeos do ar, ou vai entrar com pedido no YouTube para retirar os vídeos ou retirar o canal, não sei o que passa na cabeça deles, ou se vão entrar diretamente com processo na justiça contra nós. Eu não estou sabendo de nada ainda foi pronunciado, mas independente de qualquer coisa, se é verdade ou se não é, eu só gostaria de lembrar aos interessados que eu, Asher Nascimento, e qualquer outro cidadão brasileiro tem o seu direito de liberdade de expressão resguardado pela Constituição brasileira para expressarmos livremente nosso pensamento, opiniões e ideias sem medo de opressão ou censura, tanto por parte do governo ou por parte também da sociedade. Ainda mais quando a nossa liberdade de expressão, ela é baseada em fatos verídicos, certo? Em fatos que a própria instituição, que o próprio ministério colocou a público em suas pregações, em suas circulares. Sendo assim, então, como só houve então exposição de ideias e críticas, no âmbito religioso, cobrando posturas dentro da esfera religiosa, e claro, repito, baseada em verdades colocadas a público pelo próprio ministério, então não caberá de forma nenhuma acusação de calúnia, difamação ou injúria. Ainda tem outra situação, que se o ministério realmente entrar nessa empreitada judicial, vai ficar mais feio para eles ainda. Vai ser mais um escândalo,
Porque eles, como se dizem detentores, portadores da graça e da palavra de Deus, e Deus não muda, conforme podemos ver aqui em Malaquias 3,6, Tiago 1,17, a palavra de Deus não muda, ela é imutável, assim como ele, não é verdade? Então, raciocinando assim, todos os tópicos de ensinamentos, eles não passam para a Irmandade de que foram ordens, foram inspirações do Espírito Santo, então aquilo ali não pode mudar, não pode ser anulada, não pode ser transpassada, não pode ser transgredida, não é verdade? Porém, se eles forem fazer o que eu ouvi que eles vão fazer também, como eu disse, não sei se é verdade, eles vão estar transgredindo. Vamos ler aqui comigo que eu encontrei, eu gosto muito de pesquisar, o tópico de ensinamento de 1962, tá? Que ensina então sobre o litígio judicial. Vamos ver o que diz algumas partes, né? Vamos lá. Deus nos tem sempre guiado desde o princípio desta obra a nunca entrarmos em litígio judicial. Veja bem, a congregação nunca deve envolver-se em casos que tenham de ser levados à justiça terrena. Vamos lá, outro trecho. E temos como ensinamentos que é melhor perdermos e abrirmos mão quanto ao que nos exigem do que litigiarmos. Se nos pedem a túnica, devemos também dar a capa. Olha que coisa linda. E agora, ministério, vão descumprir uma orientação do Espírito Santo? Não foi ele mesmo que revelou lá no Conselho de Anciães? Vocês vão realmente transgredir, né, esse conselho divino? Ou esses conselhos servem só para o povão, para a plebeia da congregação, e não para a nobreza da congregação? Vocês têm certeza que se vocês entrarem com ação judicial, o tiro vai sair pela culatra. Vai ser mais um escândalo manchando o ministério da Congregação Cristã do Brasil. Vocês podem ter certeza. E tem mais uma problemática nisso. Se vocês forem sair da redoma espiritual, né, e pisarem no campo da terra, terreno, conforme vocês falaram aqui no tópico de ensinamento aqui, né, que não devem mexer com a justiça da terra, mas se vocês decidirem realmente fazer isso, se for verdade, certo? Esse ato poderá se voltar também contra vocês. Porque se vocês quiserem realmente, de fato, forem fazer isso, né, ajuizar um processo contra a liberdade de expressão de um cidadão, vocês sabiam que, por exemplo, o movimento LGBT, ele poderá também fazer o mesmo? Sabia disso? Mesmo sendo bíblico, eles podem proibir, começar a incomodar vocês por pregarem contra a homossexualidade, os acusando de homofobia no púlpito. É bíblico, mas nós estamos aqui tratando, meus queridos, de liberdade de expressão. Nós estamos aqui tratando de direitos civis. Imagine também se pessoas de outras crenças, religiões, culturas, ajuizarem um processo contra vocês por intolerância, por preconceito, por vocês pregarem no púlpito que nós não devemos nos unir ao jugo desigual. É bíblico? É bíblico, mas estamos tratando aqui de direitos constitucionais. Imagine se outras igrejas ajuizarem um processo contra vocês por vocês se manifestarem, né, dizerem que a Congregação Cristã do Brasil é a graça de Deus legítima, que a salvação é apenas por vocês. Isso está bem explícito nos cultos online. Muitas pessoas fizeram download, muitas pessoas têm esses vídeos em casa, né? Então, tal pregação, na verdade, né, dentro do âmbito jurídico, pode ser entendido de que vocês estão tentando rebaixar, menosprezar, retirar a legitimidade espiritual dessas outras igrejas. Imaginem só, eu tenho uma lista aqui de problemas seríssimos que a igreja pode sofrer ao querer entrar com essa ação judicial contra a liberdade de expressão de alguém. Mas é engraçado que como a fé inabalável, ela se abala quando são contrariados, né? Eu sou membro da Congregação Cristã do Brasil há quase 20 anos. Por que eu sou membro se eu não digo amém a tudo que sai do ministério? Porque, primeiramente, eu admiro muito a organização dos cultos, eu amo a orquestra,
é muito tocante, é muito bonito, mas eu tenho a feliz ciência de que adorar a Deus pode ser feito em qualquer lugar. A palavra não diz: onde estivermos reunidos em nome de Deus, em adoração, espírito e verdade, Ele se fará presente? Então, meus irmãos, meus queridos, eu tenho essa consciência, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Congregação Cristã do Brasil. É uma diferença enorme, gigantesca. E também já vi muita obra linda, verdadeira, espiritual, com cristãos de outras denominações. Já vi muito milagre. Conheço muitas pessoas da Assembleia, da Deus é Amor, que realmente foram agraciadas por Deus, tiveram livramentos maravilhosos. Então, repito, não falei mentiras. Se eu me enganei em algum ponto, mesmo mostrando documentos, mesmo mostrando vídeos, podem me mostrar que eu não terei vergonha de me retratar. Se eu me enganei, levantando alguma opinião, alguma crítica, certo? Não baseada na verdade. Mas eu tenho absoluta, quase certeza de que eu não fiz isso. Se eu fiz, me mostrem, que eu retratarei. Fora isso, meus queridos, eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de processo, porque eu sei que eu estou no meu direito, eu sei de que eu não levantei calúnia contra ninguém, contra instituição nenhuma, eu apenas apresentei a minha crítica, o meu pensamento referente a ações que vocês colocaram a público. Vocês mesmos colocaram a público. Então eu tenho certeza e eu não tenho medo de ameaças, pois eu não faço parte do rebanho assustado, que é apavorado, amedrontado, sob pregação do evangelho do terror. Eu não tenho medo, e se eu sentir a minha liberdade de expressão ameaçada, coagida, oprimida, eu vou reunir os outros criadores de outros canais e nós vamos em conjunto ajuizar uma ação. Podem ter certeza disso. Agora, se isso for uma falácia, for uma informação falsa, tudo bem, eu estou aqui apenas no campo da especulação. Se for, não estou falando que a congregação vai ajuizar um processo, não. Desde o início eu falei que eu ouvi em algum canal, ouvi no outro. Se for verdade realmente, se eu me sentir como cidadão brasileiro ameaçado, o meu direito constitucional ameaçado, podem ter certeza de que eu entrarei numa ação judicial e reunirei a quem mais também se sentir ameaçado. Agora eu vou me voltar a alguns irmãos, uma minoria, certo? Que não gostam daquilo que eu falo, consideram o ministério constituído por semideuses irrepreensíveis, intocáveis, perfeitos, imaculados, e entram nos comentários do meu canal me insultando, rogando praga, falando todo tipo de absurdo, pois não conseguem enxergar de que a minha reivindicação é pela verdade, clareza dos fatos, honestidade e justiça comum para todos. E o que eu acho mais engraçado é que eu leio muito nos meus comentários desses irmãos, falando assim: irmão, vai cuidar da sua salvação, por que você não cuida da sua salvação e deixa os outros? Para de falar bobagem, vai cuidar da sua salvação e esquece os outros. Eu acho isso daí, para não falar triste, seria cômico se não fosse trágico, esse sentimento de egoísmo, de nós cuidarmos apenas de nós, e pode estar lá vendo lá o pobrezinho do irmão, pobrezinho em todos os sentidos, sendo massacrado, oprimido, desprezado, porque cometeu uma falha no passado, como se fossem todos perfeitos. Tudo porque estamos cobrando algo do ministério para o próprio benefício de todos. Mas é engraçado que quando o irmãozinho lá peca, comete um adultério, ou adianta um casamento, ou pisa em outra igreja que não seja congregação, esses são os primeiros aí no ministério exigindo que eles percam o direito de pedir hino, de sentar, de tocar na orquestra, de levantar para testemunhar, não é verdade? E logo já os denominam de pecadores de morte, já os condenando expressamente ao fogo do inferno, É isso daí que é engraçado. Mas quando toca no ministério, nos semideuses,
aí manda eu calar a boca e cuidar da minha salvação. Se esquecendo, né, da ordem de Cristo, do mandamento de Cristo, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Mas espera aí, se eu zelo pela minha salvação, se eu me preocupo com a minha salvação, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, será que eu também não deveria zelar e me preocupar pela salvação do meu próximo, ao invés de egoístamente pensar só na minha, se preocupar só na minha e que o próximo se exploda? E é com esse mesmo propósito e zelo pela salvação do meu próximo que eu, Asher Nascimento, estou aqui no meu canal reivindicando, junto com outros canais também, que o ministério seja mais claro, mais justo, praticando justiça comum para todos. Que assim como acolheram os irmãos Samuel Trevisan e João Oliveira, certo? Com a mesma calorosidade, mesmos abraços, com as mesmas lágrimas, também acolham aquele pobre irmãozinho lá, que às vezes até por menos teve seus direitos retirados, tiveram que subir no púlpito na frente de uma igreja cheia e expor a sua vida pessoal, expor o seu pecado, e agora estão lá, psicologicamente se sentindo massacrados, diminuídos, inferiores ao restante da Irmandade. E quantos de fato não abandonaram a igreja e, quando pior, abandonaram o caminho de Deus por acharem que sua causa não tinha mais solução, não tinha mais perdão? Pois muitos creem ainda, infelizmente, de que a Congregação Cristã do Brasil é a graça de Deus. E se esses estão lá sem direito, apenas sendo tolerados, o que pensar então? Que eles não têm mais salvação, não têm mais perdão. Não é verdade? Então estamos lutando por esses. Pois se vocês tirarem um tempo, dá uma cirandada nos comentários do meu canal, né, nos vídeos que concernente a esses acontecimentos da congregação, vocês vão ver, além de muita xingação e rogação de praga, né, mas a maioria elogia. Veja as qualificações dos meus vídeos, os likes e dislikes. É uma média assim de 75% de likes e 25% de dislike, ou seja, né, de 4 que assistem, 3 apoiam e 1 reclamam. Então, para mim, isso já é o mais do que necessário para continuar. Mas dê uma olhada lá nos comentários, vocês vão ver cada testemunho lá, cada barbaridade. Teve uns que eu cheguei a chorar, que eu mostrei para minha esposa, ela ficou assim perplexa. Obviamente que eu não vou colocar aqui, né? Mas quem quiser tá lá, não fui eu que postei, né? Então não é de responsabilidade minha, mas é cada coisa de você cair seu queixo no chão. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, que mandou eu cuidar da minha salvação e parar de falar, vamos cuidar, vamos zelar, vamos lutar também pela salvação do nosso próximo? Então, meus queridos, não gastem tempo, não gastem ponta dos dedos me criticando, isso não vai surtir efeito nenhum. Conforme eu falei, a maioria, 75%, 80%, me apoiam. Então, em vez de gastar tempo, gastar ponta de dedo me xingando, me rogando praga, que não vai surtir efeito nenhum, isso não vai me fazer parar, use essa mesma energia, entre em grupos no Facebook de viúvas, de órfãos, mandem mensagens de apoio, de reconforto, com certeza vai dar mais frutos. Se você não compreende o nosso propósito, está se lixando se seu irmão lá está lá sendo julgado por uma falha que ele cometeu. Às vezes, muitas vezes, quem julga, quem manda o calar a boca são os próprios que acusam, oprimem o pobre irmão que cometeu uma falha. Então vão gastar seu tempo fazendo bem, pois não vai surtir efeito nenhum contra mim. E o Ministério da Congregação Cristã do Brasil, meus queridos irmãos, eu apenas fiz esse vídeo, toquei nesse assunto, certo? Conforme eu falei, não sei se é verdade. Eu primeiramente ouvi esse assunto no canal do Carlos Reinar e depois em outros canais, mas primeiramente eu acho que isso daí saiu do canal dele. Se não for verdade, tudo bem. Eu apenas aqui apresentei a minha reflexão sobre essa situação, se for verdadeira, certo? Que aí realmente
Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer se vocês realmente ajuizarem um processo, vai dar muito pano para manga em proporções às vezes que vocês não estão esperando. Eu acredito que vai ser um tiro que vai sair pela culatra, certo? Mas vocês são adultos, né? Sabem muito bem o que fazem, correto? Eu acho que nós devemos aceitar críticas e tomá-las muitas vezes, né? Quando, claro, não for uma crítica construída na mentira, né? No oportunismo, a gente tomar ela como uma crítica construtiva para nós, não é verdade? Então eu espero que fique tudo em paz, ok? Então agradeço a você, querido irmão, querida irmã que está me assistindo. Se inscreva no meu canal, se você gostou deste meu vídeo, de outros. Assista também meus estudos, correto? E se gostou do vídeo, dê um joinha aí para fortalecer o vídeo e o YouTube ele indicar para mais pessoas. Ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja presente na sua casa. Se você errou, se você falhou, se arrependeu, Deus te ama, você está perdoado em nome de Jesus Cristo. Não sou eu que estou lhe perdoando. As Escrituras, elas dizem, né, que aquele que se arrepende, né, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus é imensa. Não se sinta já condenado, já perdido, nada disso. Nada disso. O amor de Deus, ele é infinito, ele é esplêndido. Permaneça no caminho de Deus, não se deixe esmorecer, não se deixe oprimir, ok? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo.